Glória a Deus. Quem vai ser o primeiro aí? Primeiro? Ah, não. Agora tá trupulando aqui, né? Então vai, Paulo. Paz, igreja. É espetacular, não tem outra explicação. Eu fui com muita expectativa para esse reencontro. Acredito que Deus lá desde o começo, quando a gente chegou, até o final, que foi agora há pouco, com o pastor Durval lá, foi tremendo. Não teve, uma experiência muito boa. E eu quero, perante a igreja, falar para o pastor Durval que eu quero me dedicar inteiramente à igreja. Vou buscar mais conhecimento. Lá nós tivemos que escolher o caminho que a gente quer seguir, né? Eu quero dizer perante a igreja, para o pastor Durval, que ele pode contar comigo para tudo. E quero ser um mestre, se Deus abençoar. Deus vai me capacitar, eu vou me dedicar inteiramente para isso. E quero contribuir, buscar mais membros para a igreja, edificar, missionar, capacitar, fazer parte dos cursos. Amém. E pastor Durval, as ministrações do pastor Durval, da pastora Mara e do pastor Marcos não tem explicação. E só digo uma coisa, não vão de vermelho para o reencontro. Boa noite, família. Boa noite, igreja. Eu já, ao contrário do meu irmão, né, cara, ele foi com muita expectativa e eu fui sem nenhuma, né? Porque quem me conhece sabe que eu não procuro gerar muita expectativa, porque é capaz de eu passar mal, né? Então eu fui sem expectativa nenhuma. Mas é incrível, cara, eu sem expectativa, eu coloquei o pé naquele lugar, a gente chegou, foi jantar e tal, sentei na mesa e comecei a chorar. Ninguém falou nada, eu comecei a chorar. Falei, tem alguma coisa estranha aqui, né, cara? Aí jantamos, beleza. Fomos tirar um descanso, né, cara? Aí nos outros dias Deus começou a ministrar, literalmente, no meu coração, assim, né, cara? Porque eu era aprisionado numa cerca, né, cara? Tinha uns arames farpados que ficavam me cortando e cortando continuamente mesmo, né, cara? Deixa ele. Falei nada. Pode deixar. Pode falar. Não falei nada mais. Manda ver, pode falar. Então ficavam umas coisas me incomodando, no caso o pecado, né? E eu não conseguia sair disso daí. E eu fui com um pedido, assim, uma proposta para Deus, assim, né? Falei, ou você fala comigo ou eu saio da igreja. Vou meter o pé, né? Vou meter o louco mesmo. Porque já estava tão machucado já que eu não estava aguentando mais, né, cara? E daí fui lá e Deus começou a tratar meu coração, assim, né, cara? Começou a tratar bastante e tal. E tinha certas coisas assim que eu não conseguia me livrar, tentei me livrar de tudo, mas ficou ainda alguma coisinha aqui. Chegou um irmão e falou, mano, você tem que se livrar de tudo mesmo, cara. Você tem que morrer para tudo, não é para certas coisas e para outras coisas você não morrer, cara. Aí eu vi que eu ainda estava com muito medo, o velho homem ainda estava ali, estava com muito medo e tal, cara. Daí eu falei, não, desse jeito não dá, cara. Daí fui pedir perdão para a pastora Mara. 2 anos eu dentro dessa casa não consegui falar com a pastora Mara. Não conseguiu não, né? De medo, né, cara? Por favor, né, cara? Daí fui, troquei uma ideia com a pastora Mara. Ela é um amor, amo você, pastor. Amo o pastor Durval e tal. Daí, aí eu tinha conversado com o João e tal. Eu falei, João, vai ter que ser uma decisão para mim, né, cara, esse negócio. Aí o João falava, cara, não adianta você ficar tirando as moscas do lixo, velho. Você tem que tirar o lixo, mano. Se ficar tirando mosca, e vai voltar as moscas. Não vai adiantar de nada, cara. E eu buscava muita santidade, cara. Eu buscava muita santidade e não entendia nada de consagração. E o que acontece? Se você busca muita santidade, você não vai ter consagração. Porque a consagração, se você se consagra, a santidade vem. Só que se você busca a santidade, você vai tentar fazer de tudo, só que você não vai ter consagração. E o que eu fazia? Eu queria santidade. Só que eu não queria pagar o preço, eu não queria me santificar, cara. Então isso é um defeito muito grande, né, cara? Mas eu quero dizer aí que eu sei qual que é meu chamado, né, cara? Eu já me aliancei com o pastor, Amém. com as pastoras aqui. Eu estou aqui na casa para servir, irmão. Em nome de Jesus. Aí, o que precisar. Amém. Glória a Deus. Amém. Boa noite, irmãos. Foi algo transformador, divisores de águas. E sou bem breve assim. Ali no momento do chamado, assim, Deus falou comigo e eu estava vendo algumas carinhas aqui na igreja e quando colocaram, Deus falou comigo sobre o chamado apostólico de implantar igrejas, ser missionário, porque isso Deus já me chamou há 14 anos e até hoje estou esperando.
E eu creio, assim, pastores, que essa aliança que nós fizemos com vocês, a gente vai, em nome de Jesus, eu acredito que pela graça do Senhor, por esse mover que nós experimentamos ali naquele lugar, que foi algo sobrenatural, não tem palavras. Assim, se fosse falar, ficaria aqui horas e horas falando, mas enfim. Mas em nome de Jesus, pessoal de Almirante Tamandaré, Campina Grande do Sul e 4 Barras, em nome de Jesus, nós vamos estabelecer ali células, e dessas células já temos uma célula em Almirante Tamandaré, em nome de Jesus, nós vamos multiplicar lá para Campina Grande, para 4 Barras, e ali vai sair igrejas para o Senhor Jesus, vidas vão ser saqueadas do inferno, Aleluia. em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Trouxe uma colinha aqui, porque senão hoje eu viajo. Eu posso dizer assim para vocês que foi tremendo o que Deus fez naquele lugar. Eu nasci num berço cristão, e muitas vezes a gente tem conceitos errados de algumas coisas, né? Forma opiniões próprias, pega um pouquinho dali, um pouquinho dali, né? Mas eu posso dizer que nesse reencontro Deus só veio afirmar algumas coisas que já estavam no meu coração, que Deus já tinha plantado. E uma das coisas que Deus confirmou foi o ministério profético na minha vida, né? A compaixão pelas vidas, de estar ministrando nas pessoas, algo que arde muito no meu coração sobre cura nas pessoas, né? Eu sonho ainda um dia aqui nesse altar, ver pessoas chegando e falando: o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo. Não porque eu estou ministrando, mas porque o Senhor colocou algo aqui no meu coração. Um encargo pelas vidas, para estar ministrando restauração, cura nas pessoas. E eu posso confessar que muitas vezes eu vim ministrar que eu saía um pouco frustrada comigo. Eu falava: meu Deus, eu planejo tanta coisa e chega lá na frente, meu Deus, parece que não sai, não vem, né? E Deus me pegou de jeito lá nesse reencontro. E uma frase assim que marcou muito meu coração, eu até anotei aqui, que fala, lembrando a passagem de Davi, né, quando Deus estava treinando Davi lá no campo, né? Era um treinamento de Deus na vida dele para o campo de batalha, quando ele fosse lutar com o Golias, com o gigante, né? Então, eu anotei essa frase: o altar do campo precede o altar do campo de batalha. Amém? Então, eu caí em si. Meu Deus, as coisas não acontecem porque eu não tenho o meu altar lá no meu campo, na minha casa, né? Muitas vezes a gente só vem para o altar do campo de batalha aqui na frente, mas a gente esquece do altar íntimo lá da nossa casa, ou às vezes no nosso trabalho, né? Talvez a gente nem tenha aquele tempo dedicado para a intimidade do Senhor, né? Então ali eu pude aprender que existem 2 tipos de altares: o altar íntimo, né? E o altar público. Muitas vezes nós só queremos estar aqui no altar público, na linha de frente, mas nós esquecemos que nós temos um altar íntimo também com Deus. Amém? Então eu quero glorificar o nome do Senhor, porque eu fui marcada por essa palavra, né? E isso foi assim um empurrão a mais para mim, eu posso dizer. E outra ministração também que falou muito comigo foi, eu anotei aqui, sobre... O tema é um pouco estranho, vocês vão estranhar. Eu estranhei no começo. É sobre a unção do boi selvagem. Aleluias. Quem me vê assim, né, pensa que não combina muito comigo esse tema, né? Mas eu posso dizer sim que eu tinha uma outra versão desse tema, que era um boi doméstico, eu posso dizer assim. Né? Estranho uma mulher falando boi, né? Mas era uma versão assim que o boi doméstico, né, que eu entendi na palavra, que ele desconhece a força que ele tem dentro dele. Então ele fica ali no cercadinho dele, né, quietinho, vem os leões ali e tal, mas ele desconhece,
né? Isso. É só uma pitadinha. Ixi, é muito mais que isso. Então, ali Deus ministrou no meu coração que, às vezes, a gente tem que romper isso. Tem que ser mesmo o boi selvagem, né? Se libertar daquilo que te prende, para que Deus possa agir, para que Deus possa te usar. Amém? Então, eu creio que uma barreira foi quebrada na minha vida em relação a isso. Aleluia. Amém? Só para glorificar o nome do Senhor. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Bom, o que eu queria dizer para vocês é que a ministração que Deus mais me tocou lá foi em realmente morrer para mim mesmo. E eu quero dizer para você, enquanto você não aprender a morrer para si mesmo, Deus não pode fazer nada. Morrer por teus sentimentos, né? E entender o que Deus tem para você é algo assim maravilhoso. Quero agradecer também o João, a Lari, o pastor, a pastora por me acolher nessa casa, por a minha célula por me amar. Vocês são bênção. E eu acredito que nós vamos conquistar muitas coisas juntos. Estou disposto a aliançar aí com o pastor também para a gente ganhar almas para Jesus, amém? Amém? E é isso. Para quem quiser saber o que é o reencontro, vá, porque, olha, vale a pena, Deus move, hein? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite. Então, eu fui para esse encontro com muita expectativa de que Deus confirmasse o meu chamado. Porque, na verdade, eu já sabia o que era, mas eu não aceitava ele no meu coração. E ele foi confirmado através da pastora, só que a mesma coisa que a pastora e a minha líder falaram para mim foi que Deus só ia começar a agir quando eu parasse de ter medo de falar. E quem me conhece sabe que eu não gosto muito de falar em público, é muito difícil para mim. Mas eu já estou quebrando essa barreira, assim. E quando as pessoas vieram aqui e falavam, gente, o encontro é maravilhoso, mas o reencontro é muito mais. Eu achava que não era possível, mas é. Então, cara, vão, porque o que acontece lá é inexplicável, assim. E é isso. Amém. Boa noite. Eu já nem gosto, né, de falar. Então, fiz também uma colinha aqui, porque eu falo demais, senão eu me empolgo, né? Quero dizer, assim, que fui com muita expectativa, assim, e Deus superou todas elas, né? Foi muito além do que eu esperava, assim. E eu marquei aqui, né, que Deus me deu, nesse final de semana, assim, muito mais sede do que eu tinha até aqui para buscar a presença dEle. Né? Me tirou de uma inconstância, né? Me mostrou que eu posso ser uma mulher constante na presença dEle. Me mostrou quem eu sou na presença dEle. Que eu sou uma mulher forte, que eu tenho capacidade, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que Ele me ama, que eu sou escolhida do Senhor, que foi Ele quem me escolheu e não eu escolhi a Ele. Ele me chamou para fazer a diferença. Ele me mostrou que Ele tem coisas preparadas para mim, para o meu esposo, para os meus filhos aqui nesse altar, para servir essa casa. Ele me ensinou a fidelidade, a questão de ser fiel, de fazer alianças, de ter pactos com pessoas que fazem a diferença para fazer a diferença também. Uma coisa assim que eu vinha há um tempo já me questionando e falando, Senhor, às vezes a gente fala tanto assim que te ama, e eu dizia assim, será? Né? Porque muitas vezes a gente começar a refletir, a gente fala, será que nós amamos ao Senhor? E uma das coisas que eu mais ansiava, assim, que eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor derrame um amor ou me ensine, eu não sei. Eu pedia de uma forma assim que o Senhor entendia, que eu queria amá-lo realmente, não só com os meus lábios, mas de todo o meu coração, com as minhas atitudes, com a minha vida, de todo o meu ser. E eu recebi o amor ágape de Deus. E eu saí de lá convicta de que sim, eu amo o meu Senhor, e eu decido servi-lo, eu decido até o resto da minha vida
fazer a vontade de Deus. E eu coloquei aqui no final que, assim, eu acho que para todos, que o que mais marca é sair de lá com um desejo de servir, de liderar, amar, ser aliançada com pessoas de propósitos e com essa casa. Por muitas vezes eu subi já aqui nesse altar e falei, contem comigo. Mas nunca tive aqui para ninguém. E agora eu fiz alianças com os nossos pastores, com os meus líderes. E não no muito falar, mas vocês ainda verão o que Deus vai fazer através da minha vida e da minha casa. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Obrigado. O que eu queria falar é a respeito do chamado também. A gente sai de lá com uma clareza daquilo que a gente, depende da expectativa que a gente coloca no nosso coração, é aquilo que a gente recebe. E eu fui com o meu coração muito disposto para receber o algo a mais de Deus. O pastor costuma dizer que a gente toma um leitinho no começo, quando a gente vai para o encontro, e agora a gente já ia comer uma coisa mais sólida. E foi realmente o que aconteceu. E eu já tenho convicção do meu chamado, é um chamado pastoral, até por DNA de família. Tenho 2 avós que são pastores, um já é jubilado. Não tinha muito como eu fugir desse chamado. E lá, só que na nossa vida, se a gente recebe um chamado de Deus, a gente também precisa de direção. Se a gente não tiver direção de Deus, ou alguém que nos dê um suporte, como a Carisma tem dado para nós, a gente nunca vai conseguir alcançar esse chamado, porque sozinho é muito difícil. É muito difícil a gente caminhar como a gente tem a oportunidade de ver o testemunho do pastor, como foi implantar essa igreja, foi muito difícil. E ele deu assim, uns 50 passos à frente para que a gente possa hoje concluir os nossos chamados da melhor maneira. E até eu vou compartilhar o que mais me tocou lá, também foi isso. Às vezes a gente busca muita santidade, fica lutando contra o pecado aqui, lutando contra o pecado ali, e esquece de se consagrar. Esquece que a consagração eu descobri nesse fim de semana que a consagração é o ponto X de um cristão de verdade. E entre uma ministração e outra, eu comentei que eu não queria sair do templo porque eu estava muito labachuriado, como a gente diz aí. Daí eu comentei com o Luciano aqui, que eu falei, não, vamos ficar aí. Daí a gente começou a conversar, lá, e eu falei para ele, nossa, cara, antes de uma ministração lá, eu falei assim, nossa, cara, eu preciso fazer um peniel na minha casa, eu preciso achar um lugar, um cantinho, nem que eu tenha que fazer uma parede lá, para eu chamar o Espírito Santo para aquele lugar realmente. Não ser, às vezes a gente faz com displicência a nossa oração, a gente não tem um lugar específico para o Espírito Santo, e ele tem sempre um lugar para nós, né? A gente também tem que ter um lugar para ele. E, entretanto, eu comentando com ele isso, daí a hora que começou a palavra da pastora... Os caras falaram tudo aqui. Quando começou a palavra, realmente era nessa direção. E eu fui muito impactado aí, realmente era aquilo que Deus queria colocar no meu coração. Acho que o alvo mais importante desse começar do meu ministério, né, vai ser isso, vai ser buscar a consagração, buscar intimidade com o Senhor, para que as coisas que Ele tem para nós, que a minha visão não consegue ver, infelizmente, que os meus olhos não conseguem ver, desculpa, é que o que a gente pode alcançar aqui com o maná que a gente tem recebido dessa igreja, com o ensinamento, é algo muito maior do que isso. É muito maior que Santa Felicidade, é muito maior que Tamandaré. Hoje a gente está com uma célula lá no Fazendinha, e a aliança que eu faço com os meus pastores, que eu fiz lá, é que lá no Fazendinha vai rolar. Vai rolar. O bagulho vai ficar louco lá, e nós vamos meter o pé na porta do inferno mesmo, e vamos caçar aquelas almas lá para o reino de Jesus. Amém? Boa noite. Um tempo atrás eu tinha tido uma visão, né, que eu seria pastora. Na época eu surtei. Falei, capaz, eu, pastora, não consigo nem falar em público. Eu não conseguia me ver. E Deus falou que eu sou, sim, uma pastora. E que eu sou grande.
que eu sou forte. Só que muitas vezes eu deixei as vozes das pessoas falar. Porque aonde eu vou, as pessoas falam, nossa, como você é pequena. Nossa, mas como você é bonitinha, tudo inha. E eu guardava aquele inha para mim. Só que Deus falou para mim que o que as pessoas falavam não é o que Ele via em mim. E que a gente aprenda a não ver mais o que as pessoas falam, mas o que Deus fala para você. E que o que Deus fala para você, aquilo você tem que colocar no coração, e não o que as pessoas dizem para você. Porque muitas vezes o que as pessoas falam para você não é verdade. Né? Então, que a gente possa realmente ouvir o que Deus fala e a gente colocar no coração e buscar fazer aquilo que Deus fala para você fazer. Porque muitas vezes Deus fala, você coloca no coração, você fica feliz, mas você não faz, você não busca. Eu tenho muita sede de Deus. E, às vezes, eu busco muito de Deus. Só que quando você busca muito de Deus, você busca ser consagrada a Deus, as lutas vêm. E é nessas lutas que a gente precisa ser forte. E nessas lutas, muitas vezes eu caí. Se não fosse a minha líder, a Sandra, o Guga, mandar uma mensagem, só que hoje eu aprendi que o que Deus acha sobre mim é muito mais forte. E eu não vou mais fraquejar. Eu vou continuar firme, eu vou continuar constante, porque é isso que Deus quer, que a gente seja constante, que não é qualquer pedrinha que vai fazer a gente cair. É isso aí, amém.